declara aberta a sessão. Peço ao primeiro secretário para que faça a chamada dos mesmos. Armênio Barros Lopes, Arnaldo Souza Santos, Brasileiro José da Silva Neto, presente, Cristiano Thiago, Éder Rocha de Aguiar, Francisco Ribeiro de Lima Júnior, Jonathan Silveira de Souza, Pedro Leite dos Santos, Vanessa Silveira Amaral. Apresenta a indicação legislativa de número 001/2025 e peço ao vereador Netinho que faça a leitura do mesmo. Indicação legislativa número 001/2025, emenda manutenção e limpeza de terrenos urbanos em conformidade com o Código de Postura. Apresenta o parecer de número 004/2025 e peço ao primeiro secretário para que faça a leitura do mesmo. Parecer de número 004 de 2025 das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei do Legislativo Municipal número 001 de 24 de março de 2025, que autoriza a concessão de férias e 13º salário subsídio aos agentes políticos municipais vinculados ao Poder Legislativo em atendimento ao disposto no artigo 7º, inciso 8 e 17 da Constituição Federal e da outras providências. Passando para o grande expediente, convoco o primeiro orador, terá até 15 minutos, o vereador Netinho, fazer os avisos. Boa noite, senhor presidente. Em nome de Vossa Excelência, estendo aqui o meu boa noite a todos os vereadores aqui presentes, a nossa amiga vereadora, funcionários dessa casa, nossos visitantes, também cumprimento os nossos internautas. Inicio aqui meu pronunciamento como na última sessão legislativa trouxe a essa casa uma indicação para que nós, vereadores, pudéssemos aprovar sobre a emenda de indicação para o fechamento e também a limpeza dos terrenos urbanos. E em conformidade, também no bom senso entre todos os edes, pediram para que fosse retirado alguns itens da emenda. Então, refizemos a emenda e trouxemos aqui novamente para apreciação de todos. E, portanto, me dirijo novamente a cada um dos colegas vereadores, também da colega vereadora, para que aprecie e nos colabore com um voto positivo. Muito obrigado. Vereadora Vanessa, quer fazer uso da palavra? Vereador Cristiano. A todos e a todas, boa noite aos colegas aqui presentes, ao excelentíssimo senhor presidente dessa casa, a nossa colega Vanessa, também todos os visitantes que se fazem aqui presentes hoje, todos os funcionários dessa casa, boa noite também aos internautas, né? As pessoas que vão estar nos acompanhando posteriormente através das redes sociais, Facebook e também no YouTube. Gente, gostaria de parabenizar aqui hoje nessa tribuna o nosso secretário de saúde, o senhor Reginaldo, agradecer pelo convite, né, de participar da quinta conferência da saúde do trabalhador, e dizer que foi muito gratificante participar desse evento, uma vez que consegui
aprender muita coisa, dividir conhecimentos, dividir também experiências, né, com as pessoas que estavam aqui presentes. E tenho certeza que saiu muita coisa boa desse evento, onde futuramente, se Deus quiser, vai retornar em benefício a toda a população haitiense. Depois dos meus cumprimentos, gostaria de estar colocando para vocês aqui hoje. Todo mundo sabe que, infelizmente, o nosso país foi o último país do mundo a abolir a escravatura, né? Realmente é muito triste saber que o nosso país foi o último país a não ter mais escravos, né? E desde essa época, infelizmente, lutamos por igualdade social e hoje comemoramos, na verdade, hoje foi um dia escolhido pelo nosso plenário, né? O Senado, a Câmara de Deputados, no caso, para ser dedicado ao autismo. Eu, como pai atípico, minha esposa como mãe atípica, todas as famílias que têm algumas pessoas que, no caso, têm algum problema de autismo, algum problema intelectual, né? E que a gente sofre muito, não só as pessoas que carregam esses sintomas, mas também todos os seus familiares, uma vez que a sociedade discrimina essas pessoas, né? Essas pessoas ficam, às vezes, elas são destoadas ou até mesmo são tiradas do convívio da sociedade, e a sociedade em si, ao invés de abraçar o presidente, essas pessoas, na maioria das vezes, eles querem distanciar essas pessoas do convívio social. E assim, hoje foi escolhido o dia para a gente estar lutando não só a favor do autismo, né? Mas também todas as famílias que têm pessoas neurotípicas, né? A palavra seria essa. E assim, hoje aqui no evento pude colocar para todos os profissionais da saúde desse município, que seria muito interessante eles conhecerem um pouquinho do que se trata com relação a essas pessoas que têm essas deficiências, para ter um atendimento mais humanizado, para evoluir, para que no futuro bem próximo o nosso município tenha cada vez mais uma cidade igualitária, né? Onde essas pessoas sejam acolhidas com carinho, com amor, com atenção e principalmente, o mais importante de tudo, que seria com respeito. Dito isso, gostaria também aqui de reforçar, né, a questão, o presidente, da roçagem da estrada que interliga Vila Mariana a Matinga Gênero 4. O colega Éder colocou na semana passada, né, que realmente tem muito pontos sérios. E assim, a gente tem esperado, eu cobrei também do senhor Maurício, secretário de transporte, e por enquanto, né, eu salvei com a operação tapa-buraco, até conversei com eles me disseram que estava para vir, mas assim, estamos correndo um grande risco, né, com essa estrada, nessas situações. Peço ao executivo que tome providências o quanto antes para evitar problemas. Também vamos estar aí, daqui a 39 dias, recebendo pessoas que vão para a nossa festa de aniversário da cidade. Quanto mais rápido a gente poder estar resolvendo essas questões de melhorar a acessibilidade ao nosso município, seria interessante, uma vez que está em jogo também a vida de muitas pessoas com essa questão da estrada, né? Também gostaria de colocar aqui do secretário de Infraestrutura, o senhor Ananias, a passagem molhada, né, que interliga o bairro de Mateiro 1 ao Bonfim 1. Tenho sempre ido lá, realmente encostou um material. A máquina foi lá, senhor presidente, deu uma trabalhadinha lá, mas por enquanto nada. Todo mundo que precisa acessar os dois bairros tem que vir aqui no centro da cidade para poder conseguir acessar os dois bairros, sendo que aquela via é de suma importância
ao município, para todos os moradores dos dois bairros, mas também de todos os cidadãos e cidadãs maitiguenses, né? Peço ao senhor Ananias que veja isso com carinho, também com urgência. Semana passada eu falei muito aqui sobre a Embasa, né? Tenho tentado contato com a senhora Daniela pelo telefone 3423-9700. Já até gravei o telefone, de tanto ligar para essa pessoa. Não consegui falar com ela, não tive êxito, mas estou indo na Vitória da Conquista essa semana. Vou estar campanha lá. Enquanto eu não consigo falar com ela, não vou sair de lá, não vou arredar o pé, porque ela tem várias explicações para me dar. Só para deixar para a sociedade que eu comentei sobre esse assunto semana passada, que não está parado, eu estou correndo atrás. Senhor presidente, gostaria também de estar colocando para o senhor aqui, para toda a população maitiguense e os colegas, que alguns cidadãos e cidadãs maitiguenses têm me procurado e falado dos organizadores da festa, que se aproximam, dizendo, né, que estão pedindo patrocínios convitantes, né, patrocínios até de mais de R$1.000, sendo que a gente está passando por uma dificuldade muito grande financeira em nosso município. E dentre as coisas que eles colocaram para mim, uma das coisas que mais me desagradou, não como parlamentar, mas como município mesmo desse novo município de Matinga, a questão da corda. Eu acredito que uma festa que ela é feita com recursos públicos não pode ter corda, não pode ter cordeiro, não pode dividir a população. A população tem que ir e festejar, a população tem que ir e brincar, a população tem que ir e todo mundo ser acolhido da mesma forma. Uma vez que você coloca uma corda, eu acredito que isso teria que ser uma festa privada, né? Privada. Então, assim, se os realizadores da festa quiserem no próximo ano fazer isso, faz um esquenta, na minha humilde opinião, uns dias antes, faz o abadá, faz a corda, paga com o recurso que eles vão arrecadar a atração, o trio e faça a festa privada. Uma vez que a festa é pública, na minha opinião, eu acredito que muita gente que procura essa semana não pode ter corda, não pode ter cordeiro, uma vez que a gente vai estar dividindo a nossa sociedade em pessoas que podem estar dentro da corda e pessoas que não podem. Uma vez que todas as adaptações e os equipamentos, no caso do trio, é pago com dinheiro público. Sendo pago com dinheiro público, eu entendo que todos os moradores, toda a população maitiguense teria direito a participar da festa ou estar dentro da corda. Então, assim, as pessoas me procuraram, estou colocando aqui, porque ainda falta 40 dias, né? Estou colocando aqui para o presidente dessa casa, o nosso colega, todos os internautas, os visitantes, que eu realmente fico indignado com a situação. Eu acredito que não pode ser dessa forma, uma vez que a gente tenta todos os dias aqui nessa casa. Eu acredito também que o pessoal do executivo, eles querem cada vez mais um município igualitário, onde todos os cidadãos e todas as cidadãs maitiguenses têm interesses iguais. Dito isso, gente, eu estive, no caso, nessa quinta conferência aqui de manhã, e depois que estava representando essa nova casa, né, o colega Jonatas colocou aqui semana passada, o prefeito, com relação à defasagem de salários de muitos servidores públicos, né? Várias categorias aí que estão com salários defasados, né? E dentre essas categorias, algumas pessoas me procuraram hoje na saída daqui da casa, dos trabalhos, para pedir que a Câmara venha no futuro próximo fazer com que essas perdas salariais, dentro da realidade da prefeitura, do município, né, que seja corrigida, como o meu colega Jonatas colocou aqui na nossa reunião passada, para que todo mundo tenha um reajuste adequado dentro do que for possível e que não haja essa questão de melhorar e corrigir o salário só de uma classe e outra ficar de fora, né?
sem mais para hoje, gostaria de agradecer os visitantes que aqui estão, dizer que é um prazer, uma satisfação sempre recebê-los aqui, né? E também um forte abraço para todos os internautas, né? E agradecer o presidente dessa casa pela permissão da minha fala, sem mais por um momento. Muito obrigado, boa noite, Deus abençoe a todos. Antes de passar a palavra para o próximo orador, agradecer a presença dos visitantes, Nelzinho, Jovino, Roxinho, Edmar, e não poderia deixar também de lembrar de Bia LX, está fazendo hoje 10 anos de fama, né, Bia? O Moral de Matinga, parabéns. Passa a palavra para o nosso orador da noite, se quiser, o vereador Armênio. Nesse momento, quero cumprimentar todos os visitantes, cumprimentar o presidente Francisco em seu nome, cumprimentar todos os colegas, cumprimentar os funcionários, os internautas e agradecer a Deus por nos estar tudo aqui reunido mais uma vez. Eu gostaria muito de subir aqui, às vezes, só para elogiar. Como eu falei que nunca queria participar da Câmara, às vezes, para criticar, né? Mas a gente é cobrado na rua. Os agentes de saúde mesmo estão pedindo a gente para conversar com o seu prefeito. Eles foram atrás de um direito que eles têm, eles conseguiram desde. Não foi agora no mandato do Sérgio, nos mandatos anteriores. E até hoje ninguém pagou a porcentagem que eles têm sobre a sororidade, né? Então eu gostaria muito que o prefeito rever esse pedido deles aí e quem sabe resolve e entra para a história desse município que será o primeiro que vai cumprir com as obrigações do direito dessa classe de trabalhador. Gostaria também de reforçar aqui, já foi pedido a semana passada, nosso amigo aqui, colega Cristiano, tornou cobrar hoje a roçada rodovia, né? Eu estive mesmo em Vila Mariana domingo à noite e vi o perigo que está acontecendo ali nessa estrada, né? E também ao secretário de transporte, eu estive também ontem nas queimadas, eu estive conversando aqui com meu colega brasileiro, que ele é de lá. Tem uma região lá, está muito ruim, já foi até feito tapa-buraco, mas voltou a ficar péssimo. Então está perigoso para ônibus, lá passa para ônibus com criança e tudo, né? Gostaria também aqui de agradecer a presença de Roxinho, né? E entrar aqui num assunto meio delicado, a associação do Juremar. Eu falo com muita tristeza, tanto para mim, como Pedro e para o prefeito, porque o município de Maitinga nunca teve, daquela mesma região, 3 autoridades, e a autoridade superior, que é o prefeito. E aquela associação, naquele momento, quando estava passando pelas mãos de Roxinho, a equipe que trabalhava lá, estava dando tudo certo. E depois da mudança, hoje, aquelas fazendas da região que é beneficiada com a água encanada pede socorro. E eu fico triste. Por quê? O prefeito nasceu lá. Eu nasci e criei lá também, Pedro também. Então, no meu ver, era para a gente unir as forças. Só que, desde dessa nova administração, eu fico triste de falar isso, mas eu não vi essa união.
o que eu senti e sinto é como se tivesse uma administração para um grupo. E as pessoas têm que saber que a política, o dia da eleição, acabou a politicagem. A partir dali, é a administração. A gente tem que unir as forças. E só assim seremos vencedores. E eu não acredito que uma andorinha só faz verão. Eu estou vendo lá, está tumultuado, complicado. O Roxinho trabalhou lá, sempre deu conta do trabalho. Os recursos que a associação recebia era para pagar funcionários, né? E as despesas. E todos os prefeitos que entrou, né, desde trás, de Carlos e Alinho, cada um deles contribuiu com a parte que era necessária, que era a manutenção de bomba, a conta de energia. E agora, o Sérgio fez uma coisa boa, maravilhosa. Ele isentou o povo lá, né? Tirou a taxa, ainda paga o funcionário lá, pelo que eu estou sabendo. Poxa, então, agora realmente ter uma água mineral potável, apesar que ela não recebe nenhum tratamento, mas com tantos benefícios que a nova administração prometeu e está querendo fazer, não é para deixar a associação chegar no ponto que está chegando. E eu fico triste porque eu não vou lá. Porque me excluíram. Até hoje, eu nunca vi o prefeito chamar todos os vereadores para discutir alguma coisa, dar uma ideia. E a administração não faz assim só. Não é ele só que faz. Pedro é da região ali. Poxa, nós dois temos que ser colega ali, ó, independente de estar disputando o voto do futuro, quem disputa, quem decide o futuro é o povo. Né? Então a gente tem que parar com essas manias, talvez, de o prefeito não dar chance da gente ajudar aquela comunidade porque a gente vai ganhar o voto. O voto é uma coisa de consciência, cada um vota em quem quiser. O que eu sou contra é o jogo sujo, a compra de voto. É o que mais aconteceu. Isso que eu sou contra. Lutar, aquela região foi a região que eu menos tive o voto. Você pode ter certeza? E eu sempre lutei pelo povo ali. Entendeu? Então, essas ingratidão que eu não aceito. Mas não é por isso que eu vou deixar o pessoal sofrendo. Entendeu? Vamos sentar, conversar, fazer o melhor para aquela região e para todo o município. Teve uma reunião lá, poxa, a maioria dos secretários foi lá discutir política, criticar a administração passada, tem que esquecer isso. Nós temos que focar e pensar hoje no administrador do momento. O passado já foi, entendeu? E cada um que cumpre, que comete seus erros, ele paga, entendeu? Às vezes não paga na justiça daqui, mas na justiça divina paga. Não adianta jogar sujo, que às vezes demora. A vida na política, a vida particular de cada um é igual um restaurante. Você entra no restaurante, você não sai dali sem pagar seu almoço. E nós estamos aqui também dessa forma. Faça um trabalho bonito, não precisa enganar ninguém, não precisa querer derrubar ninguém. E aí eu tenho certeza que as coisas fluem para o bom, para o bem de todos. E eu também gostaria que o nosso amigo prefeito, excelentíssimo prefeito Sérgio também, às vezes resolvesse algumas pendências de funcionários aí que concursados. Poxa, nós estamos chegando aqui, os concursados aí já existem há 20 anos ou mais. E às vezes aquele concursado ali no sofrimento que está, precisa de uma férias-prêmio, alguma coisa, não sei se é o executivo ou algum secretário, fica dificultando. Então, às vezes eu fico analisando as coisas assim, talvez para a pessoa ser um executivo, ele tem que ser mais humano. Para a pessoa ser um secretário, ele tem que ser mais humano, ele conhecer uma Santa Casa, ele conhecer um presídio, ele conhecer um asilo,
para passar por toda essa prova, para depois vir dirigir e conduzir a administração de um município ou da sua secretaria. Porque pelo que eu vejo aí, as coisas estão negras. Eu não gostaria nunca de estar aqui, porque aqui todos nós aqui já fomos colegas do mesmo time, do mesmo lado. E Maitinga eu vejo como se fosse uma família. Não tem que ter essas disputas, né, política, com brigas, confusão, ou alguns querendo aparecer mais que os outros. Eu tenho certeza que todo esse tipo de administração só vem atrapalhar o futuro e a administração do município. E eu quero parabenizar a Roxinho por tudo que você fez lá. E foi sempre apedrejado. E hoje eu falo sempre para você e falo para a população, falo para você, Pedro. Se o povo quiser que nós botamos aqui em ordem, nós botamos todos nós juntos. Desde que não esteja alguém que chega lá, porque ganhou a política, acha que quer comandar tudo. Poxa, aquela associação ali, talvez, muitos nem sabem como surgiu, como começou. Ali foi o Rochael Lopes da Silva, meu pai, que doou aquele terreno para fazer uma escola, sabe quando? No ano 70, com o prefeito Finado Alceu de Souza Meira, meu padrinho. Depois que emancipou Maitinga, que fez no governo de Braz, fez aquela escola, e aquele prédio antigo, que era a escola Alceu Meira, foi doado para a Associação Juvenal. Tudo aquilo que fez aquele projeto ali, para baixo, foi no tempo de Eníquio Vieira de Aguiar. Então, hoje, nós deveríamos estar brigando aqui na Câmara para ver se o Executivo faz o quê? Como seria? Vai guardar as memórias antigas, zoológico, não. Museu. Esse local que nós estamos aqui, alguém conhece como surgiu? Conhece? Sabe quem foi que fez isso aqui? Isso aqui é onde tinha aquele motor antigo. Cadê aquele motor? Alguém sabe onde está? Não deveria ter um museu aqui para colocar ele? Aquele motor lá foi no tempo de Alceu de Souza Meira, foi construído aqui. E incendia as matas às 6 horas da tarde, 10 horas da noite já apagava. Essa juventude aqui, tem muitos que não sabem. Vanessa, eu tenho certeza que não sabe, entendeu? Acho que a maioria aqui não sabe disso. Não deveria ter um museu? Então é isso que nós deveríamos estar aqui brigando para lutar, para conseguir para esse município, para resgatar as memórias daquele povo. Aqui, Lio aí foi contra ele, foi oposição a mim. Mas eu tinha um chapéu para ele, Francisco. Você mesmo sabe, na presidência dele, ele construiu essa casa que nós estamos aqui. E eu até espero que agora o senhor fique aí os 4 anos e melhore isso aqui, entendeu? Mas é assim que tem que fazer. Então, enquanto a gente estiver brigando, querendo aparecer mais um do que o outro, aí nosso município dificilmente não tem futuro, né? O mais, muito obrigado e fique com Deus. Obrigado, Éder. Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, visitantes aqui presentes, sejam todos bem-vindos. Senhor presidente, queria aqui reforçar um pedido a Vossa Excelência, que o ano passado, Vossa Excelência mesmo colocou aqui, pediu para que a mesa, a Câmara, desarquivasse um projeto que estava arquivado. E assim foi feito, a gente desarquivou o projeto e aprovamos o projeto
dos ganhos com salubridade dos agentes de saúde e todo o pessoal da saúde. A gente aprovou esse projeto, teve meu voto favorável e agora os agentes de saúde estão nos procurando para estar recebendo esse benefício, onde todos os municípios aqui vizinhos pagam a insalubridade e, mais do que justo, agora esses servidores serem contemplados também com esse reajuste. Então, peço Vossa Excelência e também ao Executivo para que a gente formalize esse pedido para que está resolvendo o problema desses agentes de saúde e todos aqueles funcionários daquela categoria. Quero também, mais uma vez, pela terceira vez aqui, vamos roçar essa estrada, gente. Hoje aconteceu um acidente ali depois do Machado. Um cidadão caiu de moto, ficou quase uma hora dentro de uma moita lá no sol, até que passou alguém, viu ele e conseguiu tirar. Será que é preciso a gente apelar para os prefeitos vizinhos? Porque já cobramos 3 vezes aqui e até o momento não temos resposta nenhuma. O perigo que está aqui, daqui para Vila Mariana, daqui para Vila do Quadro, as pessoas não estão nem fazendo mais caminhada. Então gostaria aqui que o Executivo, o prefeito, tivesse um olhar desse lado e vão cobrar das valetas do consórcio aí o mais rápido possível para mostrar essas estradas. Não podia deixar aqui sobre a situação de água, o abastecimento de água que está na região do Juremal. Agora há pouco, por volta de 6 horas, recebi um vídeo que um amigo me mandou. Esse vídeo foi destinado até ao amigo Rochael ali, onde um cidadão lá do posto do Cruzeiro clama por água, mostrando uma caixa que não tinha um pingo de água. Olha, o mais difícil foi feito a barragem, que tanta barragem tem naquela região. Tem a barragem de Tim, Tabuleri, a Lagoa de Off, tudo represas recuperadas, limpas, fizeram a limpeza. A prefeita foi lá, fez uma ampliação, Deus veio, abençoou, encheu o sangue da barragem, tudo. O ex-presidente da associação, Rochael, saiu da associação, deixou tudo funcionando, motores reserva, tudo belezinha, e de um nada o povo lá está sem água. Então devemos olhar para o próximo. É muito feio uma região daquela, rica de água, e os moradores apelando por uma caixa de água ou por um caminhão-pipa. Então eu gostaria, o prefeito, dá uma olhada. Talvez ele não sabe do que se passa, alguns que tem muito isso, secretário esconder os problemas do prefeito, mas que o prefeito se intere de tudo que está acontecendo no município, para que isso não venha acontecer. E cobra aqui mais uma vez, pela terceira vez, a cesta básica. Toda semana, nessa última segunda, veio um cidadão na minha casa me pedindo, até pelo amor de Deus, uma ajuda, que a cesta básica nunca mais recebeu. Estamos no 4º mês de mandato. 4º mês de mandato, e numa entidade igual o CRAS, até hoje não entrou 1 quilo de farinha para dar às pessoas carentes. Até hoje nada. Então, prefeito, talvez, se alguém, algum secretário, os responsáveis não passam, vamos dar uma olhadinha pelo CRAS, porque é decepcionante a gente ver. Até poucos meses atrás, o CRAS era referência na Bahia. Se a gente entrar nas redes sociais do governo, a gente vê o CRAS de Maitinga é referência na Bahia. O governo leva o CRAS de Maitinga como um exemplo para toda a Bahia. Mas está em abandono, onde as pessoas não são servidas, onde não tem mais as oficinas. Até o momento só tem uma oficina de dança. Sabemos que hoje em Maitinga tem muita gente que já tem o seu sustento, tem ali seu dinheirinho, porque foi lá no CRAS, num curso de corte e costura,
que ela aprendeu a fazer uma coisa, foi lá num curso de manicure, que hoje lá ganha seu pão, foi num curso de violão. Então, o CRAS não se resume só em aula de dança. Infelizmente, vimos aqui uma entidade tão importante como o CRAS de Maitinga resumir a isso que vimos hoje. O CRAS que foi referência na Bahia, onde o governador levou Maitinga para os 4 cantos do nosso estado, mostrando a qualidade de trabalho que tinha no CRAS, as estruturas, e até o momento não está tendo a atenção esperada pelos cidadãos. Então, senhor presidente, gostaria aqui que levasse o conhecimento do senhor prefeito para que desse essa importância para o CRAS, as ossais de estrada, o abastecimento de água das regiões, que já vi muito aqui nesta casa e nas redes sociais, gente criticar o sangrador lá da barragem de Tim, já vi criticar a barragem do Tabuleirinho, que está bem entupida, já vi criticar a Lagoa de Tió, que estava suja, mas os mesmos não vieram aqui parabenizar que hoje a Lagoa de Tió está limpa, hoje a barragem de Tim tem uma passagem molada lá, ficou muito bonita, uma obra muito importante para aquela região. Tem a barragem do Tabuleirinho ampliada e graças a Deus cheia, mas o que é necessário é água na torneira, o povo lá não está tendo. Então, quero a atenção do prefeito para esses pedidos. Desde já, muito obrigado. Só lembrando ao vereador, em relação aos agentes de saúde, a gente fez a nossa parte, conversei há um mês e pouco atrás, com representantes da agente de saúde, e o que eu falei com ela que é procurar o jurídico, reunir os agentes de saúde e até o prefeito, porque nós vereadores, infelizmente, não temos o que fazer mais com relação à lei e à legalidade. É eles se unirem e procurar o prefeito para ver a posição do prefeito. Em relação às estradas, falei com o prefeito já tem uns 7, 8 dias, ou mais um pouquinho, desde quando vocês cobraram na sessão anterior, ele já ligou para o representante, que não me recordo o nome, da Cibalé, da associação, sei lá, disseram que iam vir fazer a passagem da estrada, mas até agora, mais resta cobrar novamente. Passa a palavra ao vereador Jonas. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar os visitantes, cumprimentar os funcionários, colegas vereadores, vereadora Vanessa. Bem, hoje eu quero compartilhar com os colegas algo que ocorreu semana passada, onde fui procurado por algumas mães que têm filhos ali na creche do Alto da Boa Vista, insatisfeitas com o percurso que o ônibus da creche estava fazendo, onde esse ônibus estaria fazendo o percurso do Bonfim, Vila Bonfim, Mateiro 1, Mateiro 2, Alto da Salgada até o Alto da Boa Vista. Ou seja, um roteiro extenso, onde as crianças passavam muito tempo e quando chegavam, já chegavam agitadas. Sem falar que muitas dessas mães tinham seus afazeres e muitas até também trabalham fora. Então, tentei entrar em contato com o setor responsável de transporte e, como diz a gíria, né, fiquei no barco. Até hoje não tive nenhuma resposta. Então aqui eu estou dando uma satisfação a essas mães que me cobraram, que da mesma forma que elas me relataram, que já tinha procurado e que não deram solução, a mim também. Então você faz isso com o vereador, imagine com o povo. Não que o vereador seja mais importante, mas que o vereador tem essa prerrogativa de estar cobrando e falando, espalhando aqui nessa sessão, nessa Câmara. E o povo muitas das vezes não tem essa ferramenta. Então eu peço aos secretários que quando a gente procurar solicitar algo, que nos atenda, que nos responda, ou que sim, ou que não, ou que talvez,
Isso é bom até para evitar injustiças. Vai que a gente está cobrando algo que já foi resolvido, algo que já está sendo encaminhado. Então nos responda, porque a gente também deve uma resposta àquelas pessoas que nos procuraram. Na nossa campanha a gente entrou nas casas das pessoas, a gente sentou no sofá dessas pessoas e fez o compromisso de representá-las. E quando elas nos procuram, a gente sente na obrigação de atendê-las. E muitas das vezes a gente fica de braços atados, sem saber o que fazer. Então o que a gente vem? Cobrar aqui na tribuna. Então peço mais uma vez aos secretários que quando a gente estiver procurando, solicitando algo, que nos dê uma resposta. Quero aqui também me solidarizar com a situação ali de algumas regiões, Jurema, Conceição, Tabuleirinho, Vereda, que ouvi relatos de que está essa falta, essa dificuldade na distribuição de água. Distribuição esta que é feita pela Associação do Juremal. Então, quero também pedir à Prefeitura que, assim como interviu lá na associação, na comissão para se formar a associação lá, intervenha também nessa situação, dê uma ajuda, dê um auxílio lá agora, nessa nova gestão da associação, para que ela possa estar sanando essas dificuldades, para que o nosso povo daquela região não sofra tanto com essa falta d'água, como os colegas relataram, né? Nós temos tantas barragens próximas e hoje está nessa situação. Então que a Prefeitura também venha ajudar, auxiliar essa associação naquilo que tiver com dificuldade, para que possa sanar essas dificuldades. Quero também fazer minhas as palavras dos colegas quando fez a cobrança em relação à roçagem da estrada, a questão também dos agentes de saúde, que o presidente acabou de explicar também, porque todas essas demandas são mandadas, são trazidas até a gente por essas pessoas. E muitas das vezes a gente não sabe o que fazer a não ser cobrar. Então quero mais uma vez estar aqui reforçando a fala dos colegas, cobrando providências para essas situações nas quais foram relatadas aqui. No mais, uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Vereador Arnaldo. Vereador Pedro. Em primeiro lugar, eu quero aqui agradecer a Deus por dar vida para nós todos, cumprimentar o senhor presidente desta casa, cumprimentar colegas vereadores, vereadoras, cumprimentar os funcionários e cumprimentar os visitantes. E respondendo um pouco aqui aos colegas sobre a nossa região de Juremal, eu sou ex-presidente da nossa associação, hoje não está ali ex-presidente, e estou aqui para falar que estou lá dando suporte e na realidade vivenciei a vida inteira lá, sou um dos beneficiados da água e bomba sempre queimou, problema sempre teve. A gente já batalhou lá de às vezes ficar 60 dias sem água. Já aconteceu isso. Depois chamar os sócios todos para se reformalizar tudo de novo. A bomba queimou, acho que se não me engano foi de sábado a domingo passado, 18 dias. Assim, imediatas, os meninos lá, Gil, Lucas, que trabalha lá, nos informou. Arrumamos a bomba dentro de 2 dias, mas o problema não foi a bomba arrumada. O problema foi na encanação. Com a força de Deus, a ampliação da barragem, a água voltou. E aí a encanação tinha lá, ela estava focada lá embaixo, muita barragem. Os meninos foram puxar a bomba, e aí, quando eu era sócio lá, sócio não, presidente, me desculpe, tinha uns arames, você pegava, você puxava a bomba, você levava ela para qualquer lugar que você quisesse, do lado da água, quando você fazia a manutenção. Com a ampliação da barragem, a água subiu. E aí chegamos lá, e aí
terra para você fazer a manutenção. Tivemos que procurar a pessoa que tinha a parada de entrar lá dentro. E Deus iluminou. Deus iluminou a pessoa na nossa frente, que nós conseguimos. Mas quando os meninos puxaram a bomba, o cano soltou lá dentro. A gente temos que providenciar outra enganação. Porque aquela lá não tem como se arrancar ela lá, porque lá tem um cano lá que ele até concretar lá dentro da água. Se não me falha a memória. Dei viagem à Conquista, vim viagem aqui, pelos que eu ouvi falar, e parece que lá está abandonado e não está abandonado. Porque a água está tendo. Vídeo de caixa vazia, isso aí, a vida inteira. A vida inteira a gente sofreu com isso lá. O Chicalinho deixou mentir, que ele chegava para mim falando que ia abandonar a associação porque ele não tinha como mais ele tocar, porque ele não aguentava aquela pressão. E hoje, a gente tem que buscar solução. Às vezes a gente está indo para as redes sociais, criticar o prefeito, sendo que o prefeito está dando total apoio. A gente vai buscar uma solução mais profunda. Senhor presidente aqui, acho que o senhor é a força maior aqui dentro, gostaria que o senhor marcasse uma reunião com o diretor da Embasa e o diretor da Coelba, porque a Embasa tem uma energia lá ligada, trifase, que é particular da Embasa. A gente então tem como a gente ver com a Embasa e a Coelba, para a gente estar ligando essa energia trifase lá, para a gente estar colocando uma bomba de maior suporte de água para abastecer a demanda de água da região. Porque a bomba que tem lá hoje não tem como ela abastecer a demanda de água da região, porque se você for analisar, lá tem várias pessoas fazendo plantação e a água sempre é consumo humano. E isso aí foi tratado em estatuto desde quando gerou a água lá, é consumo humano. E hoje é consumo animal, consumo humano e fabricação, isso está acontecendo. E a bomba está funcionando. Fomos em Conquista, tive que encomendar um mangote para dar uma aumentada, porque o time mesmo sabe que você não encontra aquele mangote suficiente que dê a dar aquele suporte, que tem aquela durabilidade. Então, por esses 10 dias, o rapaz já está entregando suporte, a gente está fazendo o serviço concreto assim, para ficar bonitinho. Enquanto isso, a gente está se virando lá do jeito que pode. É 24 horas trabalhando. Não está assim desse jeito que a gente está vendo aí, porque eu estou lá, eu estou vendo. E aí, às vezes, se for pegar vídeo de caixas vazias há 4, 5 anos atrás, a gente tem. Porque existia. E aí, senhor presidente, eu me faço esse pedido para que chegue aos conhecimentos da Embasa e da Coelba, para que a gente possa fazer um projeto que a gente coloque água suficiente para toda a comunidade. E meu mais, muito obrigado a todos. Dando continuidade, só adentrando nas palavras de Pedro, todo mundo aqui da região, em vídeos postados, tanto o vereador Armênio, Pedro, tem o prefeito, tem Roxinho, dá para todo mundo correr atrás, em especial dos deputados estaduais, que tem grande influência com relação à Embasa, para poder ver essa situação dessa energia. Então, acho que se os deputados da oposição forem cobrar, os deputados do lado dos vereadores da situação forem cobrar, eu tenho certeza que resolve o problema dessa energia trifásica, bifásica. Então, fica a dica para todos, tanto a gente como os outros vereadores, para que todo mundo se sensibilize e corra atrás dessa situação. E peço também ao vereador Pedro que peça o presidente da associação que faça um vídeo explicando nas redes sociais também a situação, o que realmente acontece, porque às vezes muitos não sabem, só ouvem um lado e não ouvem o outro. Não que eu quero criar intriga entre um e outro, para ficar explicado, porque a gente sabe que hoje as redes sociais ajudam como atrapalham também. No mais, dando continuidade, coloque em discussão
discussão e votação pela primeira vez, já que é uma vez só, a indicação legislativa de número 001 e peço ao vereador Netinho que faça a leitura do mesmo. Indicação legislativa número 001/2025. Emenda: manutenção e limpeza de terrenos urbanos em conformidade com o Código de Postura. Diante dos vereadores, a indicação legislativa do vereador Netinho para a limpeza de terrenos, vereador Jonas, vereador Arnaldo, vereador Pedro, vereador Éder, vereador Armênio, vereador Cristiano, vereador Vanessa, vereador Netinho. Fica aprovada a indicação legislativa número 001/2025 por 8 votos favoráveis e nenhum contra. Coloco pela primeira vez em discussão e votação o projeto de lei do Legislativo Municipal número 001/2025. Peço ao vereador Netinho que faça a leitura do mesmo. Câmara Municipal de Maitinga, Estado da Bahia. Projeto de lei de número 001, de 17 de março de 2025. Autoriza a concessão de férias e 13º salário, subsídio aos agentes políticos municipais vinculados ao Poder Legislativo em atendimento ao disposto no artigo 7, inciso 7 e 17 da Constituição Federal e da outras providências. Peço ao vereador Netinho também para que faça a leitura do parecer número 04/2024. Parecer diante do voto. Diante do exposto, as comissões de legislação, justiça e redação final e de finanças e orçamento decide pela aprovação ao projeto de lei do Legislativo Municipal de número 001 de 24 de março de 2025, que autoriza a concessão de férias e 13º salário, subsídio aos agentes políticos municipais vinculados ao Poder Legislativo em atendimento ao disposto no artigo 7, inciso 8 e 17 da Constituição Federal e da outras providências. Maitinga, Bahia, 2 de abril de 2025. Assina a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Presidente Vanessa Silveira Amaral, relator João Silveira, membro Pedro Leite dos Santos. Assina a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Presidente Arnaldo Souza Santos, relator Vanessa Silveira Amaral, membro Cristiano Costa Alves. Coloco em votação pela primeira vez o projeto de lei do Legislativo Municipal número 001/2025. Vereador Jonas, vereador Arnaldo, vereador Pedro, vereador Éder, vereador Armênio, vereador Cristiano, vereador Vanessa, vereador Netinho. Fica aprovado pela primeira vez por 8 votos favoráveis e nenhum contra o projeto legislativo número 01/2025. Como foi acordado com todos os vereadores, vamos fazer a segunda e última votação do projeto de lei número 001/2025. Vereador Jonas, vereador Arnaldo, vereador Pedro, vereador Éder, vereador Armênio, vereador Cristiano, vereador Vanessa, vereador Netinho. Fica aprovado pela segunda e última vez o projeto de lei do Legislativo Municipal número 01/2025 por 8 votos favoráveis e nenhum contra. Não havendo nada mais a ser tratado, vereador Armênio. Aprovado. Eu estou retornando aqui, mas só para esclarecer algumas coisas, porque meu colega Pedro aqui, vou explicar um pouco, porque fica assim um caso meio complicado, porque dá a impressão que a gente vem aqui, Pedro, mentir. E aí, pelo que você falou, o povo de lá está mentindo, né? Porque eles enviam para a gente as reivindicações deles, os vídeos, nós vem aqui e coloca em discussão para tentar resolver. Mas pela sua fala, está tudo normal, está tendo água lá. Então isso quer dizer que o povo está mentindo. Isso
isso não é bom, porque é como se tivesse jogando o povo de lá jogando a gente contra o presidente e toda a comissão da associação. Então é só isso que eu queria voltar aqui para esclarecer, porque não é isso que o pessoal passa para a gente, né? Ele está cobrando muito. Segundo as informações mesmo lá no Lajedo, tem mais de 30 dias que não vai água, né? Toda a região lá embaixo mesmo. E aí tem algumas regiões que, pela algumas casas, está tendo água. Então o que acontece? Será que tem alguém sendo beneficiado e outros não? A gente era, então, tipo assim, uma acusação que a gente faz e que a gente está sendo mentiroso, era bom a gente apurar. Reunir o povo lá. Se você quiser, eu coloco aqui na Câmara de Vereador à disposição para ir lá na casa do pessoal, convidar eles lá para uma reunião para a gente esclarecer bem se eles estão mentindo ou se nós estamos mentindo por causa deles ou se é você, porque nós todos aqui somos adultos e a gente fica meio constrangido com essas coisas que acontecem, né? A gente está aí lutando para tentar resolver o problema lá. E hoje a região lá pede socorro. Foi por isso que eu sempre falei, estou aqui à disposição para ajudar, né? Desde que aquelas pessoas que tentaram tirar o roxinho lá e tiraram, né? Baixa um pouco a humildade, baixa neles e chama a gente para conversar. Agora nós estamos aqui para defender o direito do povo. E ninguém vai lá querer cagar de gado lá na associação, não, porque tem que ter respeito, né? E quando existe a formação de um grupo ou de como se fosse um grupo para vingar, isso eu tenho certeza, como filho da minha eu não vou aceitar, todo mundo ali me conhece, todos nós, ali é família, então a gente não está aqui na Câmara de Vereador para tumultuar ou para fazer brigas, confusão. Nós estamos aqui para respeitar o direito de cada um e tentar resolver os problemas que estão acontecendo. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Pedro, para encerrar. É muito bom, colega. A gente tem que debater e dialogar para a gente chegar no ponto. Aqui, lá na minha casa, na minha residência, se eu for falar quando é que foi água lá da associação, no dia, eu estou mentindo que eu nem lembro os meses que foi. Se tem um ano ou se é 2. Na realidade, tem mesmo casas que estão sem água mais no final das redes. Por quê? Eu acabei de explicar aqui. A bomba joga pouca água, o consumo é grande. Isso aí o pessoal lá já está careca de saber disso. Mas hoje a humildade é em primeiro lugar. Eu, graças a Deus, nunca mudei de postura com ninguém. Às vezes as redes sociais acabam distanciando às vezes as pessoas. Por quê? E às vezes a pessoa chegar até o outro, vai para as redes sociais, usar o nome dele em vão. Isso não é justo. Eu nunca coloquei nada em redes sociais para usar o nome de amigo, de colega meu, nenhum. Mas, desde sábado, que a bomba está ligada lá no domingo, a água foi na terra. Aquelas pessoas dos final da rede, elas estão com dificuldade na água aí. Por quê? Se ficou 6, 7 dias sem água, as pessoas estavam usando a água no decorrer, atrás, daqueles que recebem primeiro. E aí eles estão todos repondo essa água. E aí você vai dividir, para ver, e aí vai, toca para as caixas, toca para a plantação, o galho. É difícil. Se nós não abraçar e mudar o projeto e botar uma bomba lá que ela joga água suficiente, pode entrar quem entrar aí, não vai conseguir levar água 24 horas na torneira de
ele fala assim, não, a